Hoje eu trago para vocês mais uma forma de planejamento sucessório, se assim pode ser considerado, o testamento. Ao meu ver, o pior dos institutos previstos no Código Civil, que não dá ao testador ou ao beneficiado pelo testamento qualquer segurança jurídica que aquele ato se concretizará após a morte do testador. Previsto no artigo 1857 do Código Civil, ele permite que toda pessoa capaz disponha de seu patrimônio a outro que receberá este após a sua morte. No parágrafo 2º desse mesmo dispositivo, ele contempla que no testamento só poderão estar presentes os bens da parte disponível, ou seja, aqueles bens que compõem a legítima não poderão estar dispostos no testamento, sob pena de ser considerado este nulo. Este, para mim, é o primeiro ponto negativo, onde o próprio testador ele não tem a liberdade de dispor de todo o seu patrimônio em testamento, obrigando necessariamente aos herdeiros o ingresso de um processo de inventário. Ora, que planejamento sucessório é este? Se obriga não só às despesas do testamento, que não são muitos, é claro, é simplesmente uma escritura lavrada em um cartório de notas, mas impõe aos herdeiros a obrigatoriedade de, após o falecimento de seu patriarca, da sua matriarca, ingressar com o procedimento de inventário e carreando todas aquelas despesas gigantescas que o procedimento de inventário possui. Como segundo ponto negativo do testamento, eu coloco a vocês que em todo testamento, havendo menores ou não, havendo incapazes ou não, a participação do Ministério Público é obrigatória. Portanto, o Ministério Público, sendo parte atuante no processo, não há possibilidade de seguir com esse procedimento pelo cartório, impondo necessariamente a interposição de uma medida judicial, para que então o Ministério Público venha e manifeste-se favorável ou não àquela última vontade do testador. Como se faz na prática? Ingressa-se com o inventário e nesse inventário, um despacho inicial, se for judicial, o juiz determinará a apresentação da certidão negativa do cartório central de testamentos, onde ali constará se há ou se não há testamento. Constando a existência do testamento, suspende-se o processo de inventário. E aí dá-se entrada no procedimento denominado como RAC, Registro, Abertura e Cumprimento de Testamento. Neste RAC, com a participação obrigatória do Ministério Público, portanto, um procedimento judicial, haverá a leitura e concordância de todas aquelas pessoas que estão contempladas no testamento, sendo eles herdeiros necessários ou não. Se houver qualquer tipo de discordância dos herdeiros necessários quanto a ferir a legítima, aquele procedimento se torna então um litígio, levando aquele RAC à discussão e suspendendo o curso do processo de inventário até a decisão final, que se fará através de uma sentença judicial, e esta sentença judicial contemplará o procedimento de inventário. Aí eu remeto a sua lembrança um recente caso de um apresentador de TV, em que, por não ter contemplado a companheira, ainda há briga judicial quanto à participação desta ou não. Já se tem mais de um ano que o inventário não saiu da estaca zero. Daí, eu tenho como terceiro ponto negativo do testamento o tempo, o bem mais precioso e rico que possuímos. Então vamos para o último ingrediente desta receita de negatividade que faz brotar o testamento, que são os honorários advocatícios. Quantia tão importante paga para o conhecimento de um profissional para acompanhá-lo. Então você tem os honorários advocatícios pagos pelo testador para encontrar a forma legal e levada até o cartório de notas para a elaboração da escritura de testamento. Após, você tem os honorários advocatícios pagos para a abertura do RAC, procedimento judicial e necessariamente interposto por um advogado. Se não houver briga, ok, um procedimento que se resolve em 6 meses. Porém, se houver briga, discussão judicial, litígio, procedimento que pode perdurar 1 ano ou mais.
com a sentença definitiva para traslado do testamento para o inventário, nós temos as despesas judiciais para ingresso no inventário, calculado sobre todo o patrimônio existente. Na holding, no sistema holding, não há necessidade de interposição de medida judicial, não há participação do Ministério Público para avaliar se aquela declaração de última vontade é válida ou não. Não há necessidade de buscar-se o cartório para realizar o procedimento. É tudo mais simples. Com a manifestação da vontade e o falecimento do patriarca, da matriarca, há um gatilho que dispara e os bens são transmitidos livremente aos herdeiros. Então, que benefício é este que demanda, que planejamento é esse sucessório que demanda a participação de um Ministério Público para validar a declaração de última vontade? Por isto que eu não recomendo de forma alguma o testamento. Analise, planeje, chegue a uma conclusão, debata com as pessoas que estão próximas a você, ok? Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.